o que mais pega no quesito cultura é justamente o cara entender o coração da empresa. Né? Hoje a Lâmpago tem um coração. O Renan pensa algumas coisas às vezes diferentes. Se a empresa fosse só o Renan, talvez eu teria um posicionamento diferente sobre algumas atitudes. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando. E dessa vez é o último dessa temporada. Esta temporada. Eu ficaria triste, mas aí o pessoal pegou o código. Mas fala aí, não, desta temporada porque vai ter mais? Ih, rapaz, era pra falar isso? Pô, tu falou sem spoiler, tu falou. Deu spoiler já, Esta né? temporada. A gente tá aí Você já fala um pouquinho sobre essas com outros assuntos, mas com assuntos de agência eu sei que nem todo mundo que assiste aqui é agência, né? Mas esse podcast ele começou com foco justamente da base, onde as pessoas, todos os outros assuntos que a gente falar, todas as outras temporadas vão depender dessa. Então a gente preferiu falar diretamente de conteúdo, de marketing, de negócio, com pessoas que são do mesmo ramo que a gente, né? Então a gente preferiu formar essa base. Então, nesse episódio, não com um convidado novo, né? Pelo contrário, a gente trouxe alguém que começou, que foi exatamente a gente, para concluir, para fazer um resumão, para falar um pouco sobre tudo que a gente viveu nesses 9 episódios e até justamente o que a gente aprendeu, o que a gente aplicou e o que você pode aplicar sendo você agência e às vezes até você sendo empreendedor, sendo você um produtor de conteúdo. Isso ajuda muito bem porque a forma é a mesma. O que muitas vezes muda é justamente o sabor do bolo que a gente está fazendo, mas a gente consegue aplicar em outros lugares, outros aspectos, em outras estratégias. E trazendo hoje aqui, eu trouxe a Agência Lâmpago de volta. É isso aí, pô. Caraca, tamo aí. Com o Frank aqui, vai estar me dando um suporte. E esse podcast creio que vai ser o menor deles, porque é justamente a gente conversar de um resumão da temporada. Mas a gente vai fazer um bate-volta, a gente sabe que teve muita gente que não assistiu tudo. E eu sei que você tá nesse erro. Mas a gente vai fazer um bate-volta justamente falando das perguntas, dos assuntos que foram levantados e o que a gente pode aplicar desses materiais gerados em quase 10 horas de material? Acho que quase sim. 10 horas ou Né? mais. Então, 12 horas? Que Aí, ó. isso, hein? A produção Jean de Jesus falou que 12, então... ó. Se você tirar um dia pra assistir, tu perde ele. Mas vale a pena, porque o conteúdo ali transforma. E isso vale a pena. Então, Frank, vou te apresentar? Acho que precisa não, né? Precisa não, Você já conhece, já. Tá lá no saber primeiro só da- episódio, Isso, a lá gente no falou primeiro, do Frank vai lá lá. no primeiro episódio. Toda hora tem rios nossos aí, É, adoro, Frank. todo mundo- Frank tá no YouTube aí também, ó. Subiu o vídeo aí também do estúdio, que foi um dos últimos vídeos aí. Assiste o estúdio. Se o Jean gravou o vídeo do estúdio mostrando gambiarra, fio jogado, a gente vai fazer um podcast de conteúdo também jogado. Isso aí, vamos que vamos. E fé. Mas, cara, a gente separou justamente 12 perguntas e não foi de propósito, né? Como se fosse uma pergunta por hora. E dos assuntos que foram levantados nessa temporada, nesses vídeos que foram lançados no YouTube. Ficou interesse, acho que todas essas perguntas aqui saíram também de cortes que estão lá no Instagram da Lâmpago. Então já deixa aqui a agência.lâmpago para você conferir os cortes e compartilhar um pouco o que a gente está falando aqui. E aí, Frank, vamos começar essa bagaça perguntando: como lidar com vários nichos? Rapaz, como lidar com vários nichos? A gente aprendeu na marra, fazendo. Não tem pra onde fugir. Uma coisa é certa, a gente não ficar, não, tem que me especializar, peraí, eu vou entender como é que funciona um, depois outro. Cara, a Agência Lâmpago a gente viveu assim. A gente entrou, o cliente veio, perguntou pra fazer o serviço, a gente fechou e a gente fez da forma certa, eu entendo. Foram vários nichos que entraram, mas o cara, quando ele chegou, a gente procurou aceitar ele dentro da empresa, pegamos o contrato com ele e fomos aprender como é que trabalhava. Foi assim, e hoje, graças a Deus, por ter trabalhado com tantos, ainda estamos em constante aprendizado, mas, cara, a gente consegue já ter uma métrica, uma direção para qualquer nicho.
A gente consegue por causa disso, porque a gente aprendeu a trazer o cliente para dentro, qualquer nicho, estudar sobre ele e fazer funcionar, que no final das contas, pelo menos o início é muito parecido, mas cada negócio tem sua particularidade, como alguns vídeos que a gente já gravou por aí. Então a forma é essa, aceitar o nicho e estudar sobre ele. Mas é claro que hoje, como somos maiores, temos equipes, então a gente coloca nossos especialistas também para poder ajudar nesse estudo e estamos fazendo dar certo aí. E faz a diferença. A gente passou a entender que a publicidade, né, o marketing, ele é quase uma contabilidade no início, né? Todo mundo tem que fazer nota, todo mundo tem que emitir alvará, e no marketing é a mesma coisa. Todo mundo tem que ter uma boa conta de anúncio, com tempo ali apto para começar a anunciar, vai crescendo de acordo com o tempo. Tem que ter uma casa arrumada nas redes sociais, com posts de qualidade. Então assim, isso aí a gente não negocia mais. O que vai ser trabalhado, o conteúdo, isso aí com o tempo a gente vai entendendo. Claro, quando a gente fala de resultado, a gente fala muito mais do que você entregar uma boa gestão. A gente passou a entender que a gestão de rede social, de tráfego, de site, de vídeo, coisa do tipo, é consequência de um trabalho estratégico. Aí entra a ideia do que fazer, de como fazer. A gente pegava, testava, aprendia, tinha um relacionamento. Um exemplo, os clientes que iniciaram com os nichos que a gente trabalhava de início, tinham um relacionamento muito maior, os primeiros, do que os últimos. Hoje em dia tem clientes que, claro, todos têm que ter relacionamento, mas não é tão aprofundado. A gente não fica perguntando coisas tão profundas porque já aprendeu, já sabe. Mas quando é algo diferente, aí vale sempre a pena saber. E vale também a sensibilidade do empreendedor de entender, né? É o que a gente até já falou, de que o benefício sempre vai ser do empresário. Isso aí sempre vai ser. E da minha parte, eu quero ver contigo, Renan. A cultura, tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 3 anos de agência, que inclusive fizemos agora, nessa última terça, não foi isso? Dia 3. Quarta-feira aí, ó. Poxa, Agência Lâmpago, 3 anos. Você vê assim, a cultura, ela realmente muda o jogo? A cultura, ela muda o jogo ou não? Cara, a gente vê muita gente ficando na pista por conta de falta de cultura, né? Inclusive a gente estava conversando com o Elton, que foi lá no aniversário da agência, que estava no segundo episódio aí, se você tiver assistido. A gente estava conversando justamente por um problema desse de um cliente que, assim, o cara voa grandes lugares, tem contato de muitas pessoas importantes, mas não consegue montar uma equipe sólida porque justamente a cultura falha, entendeu? Justamente porque pensa muito em gestão, vendas, dinheiro, coisas do tipo, que é fundamental, mas assim, não adianta nada você ter um bom time de vendas grande, né, digo bom de grande quantidade, resultado você vai ter. Mas assim, a rotatividade de pessoas que vão ter ali é muito complicada, né? E ficar sempre voltando, ensinando, coisa do tipo. Então isso aí já é um problema de cultura, é algo que, independente do nicho, toda empresa tem. Isso aí. Entendeu? Às vezes o mais novo não se adapta ao mais velho, né? Não respeita a ordem de hierarquia, coisa do tipo. Claro que o que mais pega no quesito cultura é justamente o cara entender o coração da empresa. Hoje a Lâmpago tem um coração. O Renan pensa algumas coisas às vezes diferentes. Se a empresa fosse só o Renan, talvez eu teria um posicionamento diferente sobre algumas atitudes. Mas como tem, além da sua cabeça do Gerran pensando, a equipe pensando, aí já começa a falar, cara, se eu tiver essa atitude errada, eu posso prejudicar outras pessoas. E aí gerando esse sistema, as outras pessoas também pensam, né? Às vezes a gente brinca, o cliente que pede, inclusive subindo rios aí da lutinha, eu e o Gabriel, a gente falando sobre isso, né? Às vezes pesa a ideia das alterações, do horário de funcionamento que às vezes passa, mas pô, a nossa cultura de tratar o cliente, querendo ou não, como ele precisa ser tratado, isso aí também é muito importante. Se não tiver cultura, a gente quando fica distante, a gente se perde. É aquela velha ideia do olho do dono engorda o gado, né? O pessoal que trabalha na empresa é importante tanto quanto o dono e tem que ter essa importância com a empresa, porque se acabar, derruba pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo, mas no nosso caso, dá muito ruim pra todo mundo. Isso aí. E aí falando um pouco de tráfego pago,
E aí, cara, tráfego pago faz milagre? Pô, se fizesse, eu acho que o mundo todo estaria fazendo tráfego pago aí, cara. Milagre não faz, não. Apesar de muitos pensarem isso, apesar de muitos clientes, até novos no marketing digital, porque nós temos também clientes que trocaram de agência, ou saíram de urgências, pessoas que eram urgências para vir para uma estrutura maior igual a da Lâmpago. Mas normalmente quando é um cara que ele vem novo, ele vem com a expectativa no tráfego pago que ele parece que o negócio dele vai mudar do dia pra noite, e eu não sei onde é que essa galera enxerga isso, aprende isso, na verdade. Porque não existe... A gente assiste muito workshop online, até presencial, a gente não vê nenhum dos caras falando isso. Não, coloca milhões de tráfego pago aí que tua empresa de uma semana, 15 dias vai faturar milhões. A gente não vê fazendo isso, mas a galera pensa que faz. Mas não é só o tráfego pago em si. Se fosse, cara, tava todos os problemas do mundo resolvido. Mas não é, porque o tráfego pago ele só vai dar uma visibilidade maior, mais rápido, vai trazer mais pessoas numa quantidade de tempo menor. Só que aí tem toda uma questão por trás. Aí o tráfego trouxe a pessoa para sua empresa. E aí? O que tu vai fazer com ela quando chegar aí? Alguns até pensam que é o tráfego pago que vai vender, que é o tráfego pago que vai converter a pessoa. Existem automações e inteligência artificial para isso? Hoje existe, sim. Mas são investimentos caros que a pessoa paga até mais do que o próprio tráfego pago se tiver que pagar. Mas às vezes funciona, às vezes é uma inteligência artificial que faz trabalho de 50 funcionários. Mas assim, ainda assim não é só a inteligência artificial e não é só o tráfego. Então, tira esse negócio da cabeça de que o tráfego pago faz milagres, porque não é. Nesses 3 anos de experiência que a gente tem, esses 500 milhões que a gente já gravou aí, de 1.000 milhões que a gente tem investido em tráfego pago, a gente viu isso, que não faz milagres. Tanto que tem empresas muito poderosas que nem tráfego pago faz. E tiram onda, entendeu? Não precisam. Mas tem muitas também que fazem tráfego pago que tem ajudado. O processo é um pouquinho mais rápido, ajuda a correr mais um pouco mais à frente? Ajuda. Mas milagre não faz não. Tem todo um processo por trás que a gente ou vai comentar nesse podcast, já tem até vídeos que a gente fala sobre isso. Não precisa a gente entrar nesse detalhe agora não. Mas Show isso, de bola. É mais ou menos essa ideia aí. Tem outra pergunta que é legal. Como lidar com os problemas de entrega do cliente? Como lidar com problemas de entrega para você entender melhor. Vou repetir porque eu acho que eu falei gaguejando. Como lidar com, Lampo gaguejando, mas gaguejando não. Como lidar com os problemas de entrega do cliente? Você que tem uma grande experiência com isso. Que Renan é da área do design, tá, gente? Então... Quando a gente fala de entrega, né, é no quesito o que o cliente fazer, o que precisa ser feito e afetar o trabalho. Às vezes a gente fala do problema de entrega, a agência entregou um material e o cara precisa entregar uma resposta sobre, né? Se tá certo, se tá errado, se é isso, se não é, se tá aprovado, se tá reprovado, né? Tudo isso são coisas que a gente precisa alinhar com que verdadeiramente a gente teve até problema com o cliente ontem, que ele esqueceu de aprovar o negócio e 10 horas da noite foi quando lembrou, né? Então aí, mas graças a Deus que tava certo e não precisou de alteração, porque não teria alguém para fazer, como fazer. Né, aquele material. Antes de continuar, como é que é o processo aqui de entrega? Como é que é? O cara combina, só pra galera entender como é que é esse processo. Combina com o cliente, o quê? Que vai entregar tal material, ele tem tal horário pra entregar, ou vocês têm tal horário pra fazer, a Lâmpago tem? Como é que funciona certinho? Hoje, tem 2 operações, né? Vou puxar a primeira ideia do varejo. Como a gente trabalha com produções diárias, né? Inclusive é uma maluquice que a Lâmpago faz, contra todos os aspectos positivos dos coaches da vida, né? A gente entrega para varejista demandas do dia porque precisa. Então hoje faz o material que vai pro ar amanhã, no caso já vai hoje mesmo, mas as promoções válidas são no dia seguinte. E é justamente por quê? Porque a gente sabe que em alguns varejos, tipo farmácia tem a questão de estoque, mercado tem a questão de compra, de depósito, coisa do tipo. Então fruta, legume são compradas basicamente no dia para conseguir atender o cliente, então a gente tem que ter essa operação montada para isso. Até que era peixe, né? Peixe também o cara comprava na hora, o peixe negociava na hora e mandava pra gente, né? Justamente porque um horário era um valor, outro horário era outro. Uma operação de varejo, ela não vou falar bagunçada, que hoje não é mais pra gente, mas na ótica de quem vê de fora é um pouco loucura assim, e é justamente isso. Só que nada no ar vai ser postado
sem a aprovação do cliente, porque é ele que entende da mercadoria. Tem coisas que a gente facilita, sim, o dia a dia faz isso muito com a gente, mas tem coisas que são necessárias você ter uma troca com o cliente. E a gente hoje, com um problema de entrega quase do ápice, é justamente essa falta de visão do dono sobre o projeto. Há um tempo atrás a gente achava que era muito bom o cara delargar, né? Tipo, o cara sumia, a gente fazia o que a gente queria, né? Só que hoje o estágio não é mais esse, né? Então, o processo de entrega com o varejista é justamente isso. A gente envia para ele o material no dia anterior, né? Vamos supor, ele manda pra gente meio-dia o que precisa ser feito, até às 13 a gente devolve com o material pronto. Ele tem até às 5 para aprovar, porque 6 horas precisa ser postado. Entendeu? Então é um processo varejista. Agora com especialistas, com outros ramos que já conseguem se trabalhar conteúdo, os conteúdos hoje na Lâmpago são trabalhados semanalmente, né? Eles são passados semanalmente por cliente justamente para ter um fluxo, né? Tem gente que faz 30 dias, tem gente que faz 60 dias, sim. A gente tem cliente hoje que a gente atende 15 dias, né? Só que o mais normal é justamente essa ideia de semanal, o cliente receber, até para se atualizar, ver se os sistemas estão ok, porque já tivemos problema de mandar 30 dias e chegar no dia da postagem e falar, pô, mas eu não queria ter postado. Então é sempre bom, é quase um processo de lembrete para o cara trabalhar. E aí o processo de entrega do cliente ele vai variar, além dessa questão de aval, também vai variar com a questão do que pode ser feito, as ideias de conteúdo, né? Quando a gente pede coisas para trabalhar, olha, preciso de um feedback seu sobre um tal produto. Seleciona um produto pra gente trabalhar. Essa semana vamos trabalhar 5 produtos, manda pra gente. E o cliente some. Né? Isso é prejudicial pra agência? É prejudicial pra agência porque se terminar 30 dias e a gente não executar o trabalho, vai faltar resultado. Se faltar resultado, pode ocorrer penalidade pra agência, muitas vezes de um processo que não foi dela. Só que acontece, né? A gente tá, por isso que fica essa pressão inteira. Mas também há coisas de, a gente manda uma demanda de vídeo, o cliente não faz, o que fazer, como lidar. Cara, sendo sincero, acho que o que a gente aprendeu nesses episódios foi isso. Você falar, olha, preciso, já tem 3 dias que eu te mandei um vídeo pra você aprovar, você não aprovou. E se você não aprovar, a gente não vai conseguir postar, porque depende da sua aprovação. E aí sua rede social fica vazia, ou então esse anúncio não vai subir, você está perdendo tempo de venda. E dinheiro. Justamente por isso. Então tem que ter essa troca. Se o empresário que contrata uma agência entende que agora eu resolvi todos os meus problemas, eu não preciso mais me preocupar com nada, há um problema, porque você não precisa mais executar uma boa parte das coisas. Entendeu? Mas que hoje a gente tem empresário que trabalha com a gente que só faz pagamento. E alguns que nem isso. Que tem setores. Mas não é que não paga, mas tem um financeiro que paga. Então o dono nem se preocupa nem em pagar. Entenda aí, gente. Entendeu? Entenda aí, esse cara paga, pô. O cara paga, mas tem alguém que confirma, alguém que paga, enfim, em demandas de clientes grandes que o cara só. Eu acho que tem cliente que a gente só vê reunião mesmo. Só na primeira reunião, olha lá. E olha lá. O restante ele bota a equipe dele pra trabalhar e tem essa ponte que sempre tem um colaborador ali fazendo. Então esses problemas de entrega só se resolve sendo sincero, falando o impacto que acontece e não tomando a frente do cliente, não falando, então já que ele tá sumido eu vou fazer do meu jeito, não, é o resultado para todo mundo e precisa ter esse alinhamento. Isso aí. E aí a gente já conversa, Frank, sobre um pouquinho mais, já que a gente tá falando de vídeos, da entrega do cliente, eu preciso ter uma mega produção para começar a anunciar, preciso ter aqueles vídeos de drone, vídeos em alta, Thiago Finch da vida. Eu sou o Outlier. Pra conseguir ter um bom resultado na rede social? Precisar não precisa. Mas a galera que tá acompanhando a nossa rede social vê que a gente sempre fala sobre isso. Se puder fazer, vai ficar muito mais bonito, mais apresentável. Mas só com a internet não precisa disso, entendeu? Mas tem aquele tipo de anúncio que o cara, ele grava que nem parece que é um anúncio. Ele faz nativo. Tem um anúncio chamado anúncio nativo. Que ele é um anúncio que tu faz e o cara nem parece que é um anúncio. Parece que você tá vendo um story normal, por exemplo. E isso é o quê? Muito orgânico. É um anúncio que o cara faz que ele é bem orgânico. É um cara que vai lá e faz o vídeo, gravando, como ainda mais estratégias hoje que a galera prega muito aquilo, vender sem vender. O cara posta, vamos supor lá um Felipe Tito aí que é garoto propaganda da Philips. Pô, o cara pegar uma máquina de barbear e, sei lá, ficar testando, se depilando, sei lá,
Cara, não vai parecer que é um anúncio, mas ele acaba fazendo ali uma propaganda da Philips, por exemplo, que é a maior patrocinadora dele. Mas assim, então tem esse tipo de anúncio que não parece que é anúncio. Ou seja, não é necessário hoje ter uma super produção. Vai depender do que você quer fazer, da estratégia que você quer fazer, do que você tá colocando. Pô, não é que eu vou pegar também um artista que já vai subir conteúdo aí, de artista, e fazer, pô, cara no fundo do quintal com qualquer celular, com qualquer câmera. E, pô, não, mas a super produção tem que fazer do jeito que tá. Tá. Mas se dá pra fazer melhor, se dá pra fazer mais bonito, é uma coisa. Então assim, vai depender muito da sua estratégia, mas necessariamente precisar de uma superprodução, pra começar, não. Aí com o tempo, sim, vai melhorando o drone, câmera em HD. Mas já tá fazendo, né? Mas já tá fazendo. Agora a pessoa ficar esperando, até comprar material que nem precisa, a pessoa pode até alugar hoje, sai até mais barato. É verdade. Mas pra começar, não precisa de uma superprodução. Você tem que ser estratégico. Aí que vai entrar o copyright, aí que vai entrar as edições, cortes, tudo certinho na hora certa. O que mais precisa hoje. Agora, uma imagem ali perfeita, cara, não precisa. Tanto que já teve muitos anúncios nossos que performou, que eram anúncios simples, nativos, assim, tranquilos. E teve anúncio que a gente fez superprodução que não performou em nada. Então, o que era mais natural performou mais do que, às vezes, algo super produzido. Então, vai depender muito do momento, da estratégia. Mas, para começar, não precisa ser superprodução, não. Eu lembro muito da que a gente foi falado até no podcast com a Falcon, né? Que é justamente essa questão de o que vale é a estratégia por trás. Né? Isso aí, o que exatamente. a intenção de fazer. Isso aí. Beleza, foi algo que eu fiz aleatoriamente e foi um momento. Show, mas pra que serve? O que vai ser feito? Sim. Né? Entendeu? Igual tu falou, um anúncio do o Felipe usando a máquina é pra promover a máquina. Tem um por trás. É algo super caseiro? Cara, que seja caseiro. Mas, tipo assim, qual é a intenção, sabe? Exato. A gente precisa passar sempre a intenção, então não é o que está sendo distribuído, é por que está sendo. Né? Até aquele vídeo que a gente compartilhou no grupo da pizzaria que um acidente de carro, aí quando vai ver tem um cara embaixo do carro lá e a pizza lá, o cara abre a pizza, nunca vi o comercial daquele. Mas assim... Tu viu os comentários, o pessoal esculachando. Não chega nem a ver os comentários. Mas ou seja, reteve a atenção, teve engajamento, porque quem não sabe, comentário bom ou ruim é engajamento pra plataforma. Não, e o cara ainda comentou, porque foi um terceiro que compartilhou, né? Mas o cara que tava embaixo do carro comentou a publicação, falando, os haters revoltados e eu vendi pizza pra caramba no final de semana. Então, ou seja, e viu que é um vídeo caseiro. No máximo que tinha ali era uma HRV lá, pô, no vídeo. Mas às vezes nem é dele, às vezes é do patrão dele lá, o dono da empresa. E tá lá, não tem nenhuma produção, tu não vê que nem é nenhum celular, nenhuma câmera. O cara só cismaram de entrar embaixo de um carro lá, fingindo um acidente, todo mundo tentando tirar o carro do lugar. Já vou botar o vídeo aí na tela depois pro pessoal ver. Depois bota na edição. Muito top. E pra mim foi uma super produção usando coisa simples, porque foi um celular só, um celular que ele usou. Viu que eu nem reparei se tava de microfone, nada. Eu também não reparei. Foi só um celular que ele usou ali, um carro que pode ser emprestado, pode parar qualquer carro na rua e fazer emprestado rapidinho ali pra deitar embaixo, não tem mistério. Foi uma super produção, mas sem super equipamentos. Sem super, isso aí. Ficou muito top. Isso prevaleceu a intenção, né? A intenção. A moto tá bem embaixo do carro, a moto. Ainda tem a moto. A moto tá bem embaixo do carro. Pode ser do próprio motoqueiro da pizzaria. Enfim. É isso. E já também nesse mesmo linha de raciocínio, falando sobre conteúdo, é melhor ser constante ou ser excelente? Isso aí é fundamental, porque a gente está falando de megas produções ou de conteúdos caseiros, tipo que tem muita coisa caseira que é bem uma mega produção, porque tem uma intenção, que a gente estava falando segundos atrás. Mas é justamente o casamento dos dois. Né? Eu vou muito pela ideia de, tipo assim, constante ou excelente? Cara, é tipo você falar pra um avião sair sem uma asa, entendeu? Isso aí. É bom ter os dois. Mas entre ser excelente e constante. Cara, vale ser constante, né? Isso a gente até deixou bem claro nos episódios. Mas, se puder ser excelente, é a melhor coisa, né? Porque aquilo, é do tanto postar que a gente consegue resultado? Não, mas é um grande... movimento, algoritmo. É um grande avanço para que possa acontecer. Testa mais rápido, descobre os dados mais rápido. É isso aí, erra mais rápido, entendeu? Igual hoje tem muita gente que defende um feed de 9 posts, por exemplo.
né? Ou então um anúncio perpétuo que tu vai trocando cores, né? O velho teste AB, Isso aí. né? Aquele anúncio acertou, você vai trocando as cores para que... Isso aí. Não, é bom você inovar, é bom você fazer coisas diferentes, é bom você ter público, é bom você trazer pessoas de momentos diferentes. Às vezes o que foi feito em janeiro já não funciona em junho, por exemplo, né? E a gente às vezes ficar insistindo. Eu lembro aquele anúncio que a gente fez com a Boca Rosa fazendo brincadeira ali, né? Que ela fala no Shark Tank. Foi um anúncio super bom pra gente em novembro, entendeu? A gente poderia pegar ele hoje e usar novamente? Poderia. Mas, a gente nunca mais usou justamente para não ser chato, né? O ser com... foi algo excelente? Foi algo que funcionou, é excelente. Porque não adianta também você falar que é excelente e não ser validado. Validado é o que transforma o conteúdo em excelente, funcional. Isso aí. Né? Mas ser constante ajuda até créditos no vídeo que tu fez aí dos 5 passos tráfego pago aí, que fala justamente a errar mais rápido e conseguir consertar mais rápido. Então, vale ter os dois. Se você pensa que um só funciona, você está subindo um avião com uma asa só e não é o que recomendado, que a gente sabe o que acontece, que você cai. Entendeu? Tem essa diferença, né? Que o excelente não é ter um equipamento. A gente tá falando de equipamento. Tá falando de excelência de fazer bem feito, fazer bonito, fazer bem. Que realmente a pessoa fala, você é constante, mas tá bom. Postar uma arte assim, outra aleatória, outra... Um gato, Só pra ter bastante postagem, volume. Porque não é assim. Se você for olhar pra rede social de forma profissional, você sabe que não é. Você vai ver, não é nem que você sabe. Se você for querer fazer essa constância dessa forma, de sair postando qualquer coisa só pra falar que tem, eu sou constante, você vai ver que os dados não vão bater. Você vai ter que fazer tudo certinho, metrificado. Essa é a excelência. Então, a gente não tá falando de equipamento de qualidade ainda não. Mas se puder também tem. Tá bom, vale. Isso aí. Exatamente. Mas aí, Frank, diz pra mim, tem concorrência no meio das agências? No meio... E aí? Vale brigar por cliente? Como é que é esse negócio aí no mundo corporativo de agência? Cara, na Lâmpago, falando no nome de Lâmpago, a gente sabe que não tem. Tanto que essa primeira temporada foram donos de agências. E a maioria deles que nós modelamos e que teve até o Hector, que é nosso mentor também. Enfim, então pra Lâmpago, a cultura da Lâmpago, não existe agência concorrente. O que deixa a gente irado são agências que fazem trabalhos ruins. Não vou nem falar daqueles que a gente gosta de falar de prostituir o mercado. Não vamos falar nem desses, porque não dá nem pra considerar como concorrência. Porque é muito difícil de um cara cobrar muito barato e entregar o trabalho com excelência que a gente tá falando. Então, se você tá achando um cara baratinho de R$300, tá show. Fica com ele e vamos ver até onde vai. Mas não vai dar pra fazer com excelência. O cara não vai te entregar um trabalho com excelência, eu não vou te dar no máximo 2 meses com esse cara. Com essa urgência aí. Mas concorrente, cara, não tem como a gente falar que tem concorrência. Porque eu costumo sempre falar, são 20, até mais. São mais de 20 milhões de CNPJs que tem. Pelo menos. E não tem agência pra isso tudo. Não tem agência pra isso tudo. Só basta você... É igual uma vez eu tava vendo uma analogia da semeadura, que a pessoa fala, não é o tempo de Deus. Cara, não é que é o tempo, é que tem semente para cada época. Então, se tua agência não tá funcionando com esse nicho, por exemplo, aqui no Rio, tem outro nicho em outro lugar. Só basta você procurar e nós trabalhamos agência de marketing digital no online, a gente pode prospectar até fora do país. Pode fazer. A gente pode fazer em qualquer outro país. Eu falei 21 milhões de CNPJ no Brasil. Mas e nos Estados Unidos quantos tem? Porque um exemplo que a gente muito fala aqui, se a gente recebesse em dólar, a gente podia pegar uma lanchonete de esquina nos Estados Unidos. Cobrava, sei lá, $400 pro cara, fazer uma besteirinha. Claro que lá estão muito mais avançados. Mas só para você ter uma ideia, não é que não tá no tempo daquilo, não é o tempo. É o local errado, é a semente errada na hora errada. Então a agência que ela sabe procurar o cliente no lugar certo, o nicho certo. Tivemos aqui agências que são trabalham com especialistas. Então, assim, tem vários especialistas, nutricionistas, advogados, de tudo quanto é jeito. Tem varejo, que é o nosso ramo principal hoje. Então, assim, concorrência não tem. O cara que acha que outra agência é concorrente dele é porque realmente ele não sabe nem trabalhar com o digital, cara. Porque não tem como. Você pode prospectar cliente até lá na Tailândia se você quiser. Só basta usar um Google Tradutor, o que você quiser. Tem aplicativo de inteligência artificial que muda na hora, faz a transição de voz, tradução. Então, não tem concorrência. O cara que acha que tem agências concorrentes dele, ele realmente está com o pensamento errado, ainda mais com marketing digital.
Não tem como, não existe agência concorrente uma da outra. Não, o que eu percebi, e nem foi intencional, mas todas as agências que vieram aqui justamente atuam em ramos diferentes, né? Isso aí, são especialistas em ramos. E alguma coisa, tipo, né? Então, assim, tu vê a quantidade de coisas que há como possibilidade. Ah, deve ter, será que tem agência que trabalha? Eu vi uma agência que trabalhava especificamente com depósitos de água e de gás. Aí a gente falou, caraca, que loucura, sabe? Tipo, a agência procurava aquilo. Ah, cada nicho dita sua quantidade de cliente, sua entrega de cliente, sim. Uma coisa que a gente vê muito é que, um exemplo, o conceito de trabalhar com advogado é diferente de trabalhar com a farmácia, né? O conceito. Dá pra trabalhar com os dois? Dá pra trabalhar com os dois. Mas assim, a entrega é diferente. Será que sua agência ela consegue fazer os dois? Será que você prefere fazer um? Né? Então, tipo assim, sempre vai ter alguém que vai puxar mais pra um lado. Às vezes a maior quantidade de clientes. O caminho que essa agência começou, tipo o nosso caso, fez ele ser mais tendencioso a atender um nicho específico. Igual a gente sempre teve problemas com delivery, com food, né? E a gente teve a de perto aqui que começou estourada com food. Isso aí. Então, assim, quanto que pra gente era problema, a gente não conseguia performar, não conseguia clientes qualificados pra atender, eles conseguiram começar num nicho diferente, entendeu? E até uma questão de por exemplo, aquela questão de a gente resolver problemas, que é uma das formas que você, como agência que vai iniciar ou já tá andando, de você resolver. A Lâmpago, a gente aprendeu isso sem querer. Que, por exemplo, eu, pelo menos nas comunidades de tráfego pago que eu faço parte, cara, todo mundo foge de mercado, do varejo, mano. Todo mundo corre. Ninguém quer trabalhar com esse negócio, ninguém. Tu vê que a galera que corre, alguns caras me pedem uns toquezinhos aí nos grupos, cara, mas todo mundo corre. Mas a Lâmpago conseguiu se adaptar a isso. É correria, loucura, mas a gente conseguiu se adaptar. Ou seja, pelo menos por aqui, por perto, a gente não conhece nenhuma agência que tem essa especialidade com o mercado. O cara tem 1 ou 2 mercados ali, mas não tem essa especialidade. Normalmente os caras que têm especialidade com o mercado são especialistas que são mentores de mercado. Então o cara já tem equipe de tráfego pago. Que às vezes ele mesmo ensina a mexer. A gente aprendeu no dia a dia. No dia a dia. E virou nosso forte. E, cara, todo mundo corre. Eu, pelo menos, cara do tráfego pago, meu irmão. Os comentários que eu fiz lá naquela aula que eu dei lá, os caras falam, pô, muito maneiro, Frank, sua aula ficou muito top, tá, mas eu não quero trabalhar com mercado, não. Tá, usa isso sozinho pra tudo. Mas é assim mesmo, fazer o quê? E a gente conseguiu achar, resolver problemas do varejo por aqui na nossa área. Nossos maiores contratos, são os nossos maiores contratos, são o varejo. Mas que muita gente corre deles, entendeu? E tá tudo bem, cada um aprende com o seu, não tem concorrência não mesmo, não dá. E o que fazer quando a agência trata a demanda do cliente prioritária referente à sua? Rapaz, isso é um problema. Cara, falar de... Não que o cliente não tenha prioridade, eu acredito que a pergunta não é essa. Mas quando a gente coloca que o crescimento do cliente é mais importante do que o nosso, né? Às vezes a gente está vivendo num nível tão viciado em case, né? As agências são viciadas em cases, né? Em eu preciso dar resultado com esse cliente, né? Eu acho que hoje uma proposta, assim, um case de sucesso é algo até contra a lei das propostas e dependendo do cliente nem é isso que ele exige, né? Às vezes ele não quer saber qual o cara que você atendeu e deu resultado, ele quer saber como é que você vai fazer no dele. Isso aí. Entendeu? A estratégia é diferente no dele. Isso é bom, a gente usa, entendeu? Mas ficar viciado em fazer o trabalho certo, né? Digo certo não de com excelência que a gente está falando, mas de que tem que dar certo a qualquer custo, né? Isso prejudica a própria agência, isso tira o gás da agência, isso faz com que a agência ela não performe para si. É tipo a gente perder muito tempo olhando pro lado de fora e esquecer da nossa casa. Isso aí. Né? Então a gente na casa dos outros faz e acontece, chega na nossa casa. É aquela velha ideia da mãe que tipo, na casa dos outros você se comporta, você lava a louça depois que almoça, na tua... come de tudo. Aqui você não faz nada disso. E aí tu olha pra sei lá, 80% das agências e elas são assim, perfis parados, perfis que
da agência que você faz ali as postagens a cada 3 meses, enquanto o cliente você tem que ser diário, porque ele tá te pagando por isso e a gente sabe que é o que traz o dinheiro, né? Mas a gente percebe que acaba tendo uma troca do dinheiro presente, né? O pessoal prefere o dinheiro presente do que o dinheiro futuro. O dinheiro futuro paga a conta hoje? Não paga a conta hoje, tudo bem. Mas qual o problema de fazer os dois? Qual o problema de hoje se eu tô num estágio onde eu preciso me dedicar, né, a esse tipo de cliente, a esse tipo de conteúdo? Por que não também fazer um esforço pela minha? Porque se tudo sair, só fica nossa. Entendeu? Se todos os clientes largarem a Lâmpago hoje, independente dos clientes que já estão há 3 anos, a gente fica Lâmpago. E a gente vai fazer o quê? Sabe? A gente vai ter que produzir conteúdo, não vai ter perfil pra produzir pros outros. Mas tem gente que parece que tá esperando isso acontecer. Tipo, eu perder todo mundo pra eu cuidar do meu. Não, cara, é prioridade, entendeu? A agência tem que se tornar cliente também. Isso a gente aprendeu com a própria Coco, o Hector falou isso no último episódio, que é justamente esse cuidado interno, esse cuidado de você ter conteúdo, de gerar consciência. Eu lembro de que uma agência que eu tive um bate-papo, não vou falar mentorei de fato, mas foi como se fosse uma, que é justamente esse problema. Mas só eu quero fazer, só eu penso no interno da agência. Aí cai no problema da cultura. Aqui na agência, do mais velho ao mais novo, o pessoal foi se adaptando a mover o perfil para produtor de conteúdo também. Tipo, nunca foi uma exigência, a gente nunca virou pra Bárbara e falou assim: Bárbara, agora você tem que produzir conteúdo também. Nunca falou pro Daniel, pro Gabriel, mas assim, aconteceu. O pessoal já começou a ver, entendeu? E aí, hoje se precisar falar assim, grava um vídeo, o pessoal grava. Ainda não tem, não quero, tenho vergonha. Primeiro que no digital não tem espaço pra vergonha. Entendeu? Quanto mais passa vergonha, mais é isso aí. Passar vergonha no digital é resultado. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Que todo mundo tem que cuidar da agência. Todos os colaboradores têm que fazer com que a agência cresça. Porque se a gente perde muito tempo com... Claro que, voltando a falar, não tô falando só pensar... deixar de pensar no cliente, na verdade, só pensar na agência. Não, atualmente o cliente é o que bota o dinheiro na mesa. Mas o cuidar da agência é como se fosse uma reserva de emergência para caso acontecesse. Aquela velha ideia de que o brasileiro gasta todo o dinheiro e não guarda nada, aí você aplica gasta a criatividade no perfil dos clientes da agência. Verdade mesmo. Tô cansado, deixa pra lá. Mas graças a Deus temos virado essa chave aí. A Lâmpago aprendeu no suco, né? A gente teve que aprender com o cliente olhando pra gente e falando, vocês estão querendo que eu grave reels e vocês não fazem. Vocês estão falando pra eu fazer story e vocês não fazem. Pode falar porque eu tô fazendo o teu. Eu tô fazendo o que você não tá fazendo. Mas, tipo assim, foi um tapa que a gente tomou e aprendeu. Aprendeu da noite pro dia, já mudou tudo? Não, a gente foi aprendendo, foi vendo o que fazer também, foi mudando de estratégia. Agora, atualmente, a Lâmpago tá trabalhando só com reels, mas ficou... Pediram, né? A audiência tá pedindo. Ficou 2 anos trabalhando só com imagem. Então, assim, é o que a gente precisa pensar, do que a gente precisa cuidar da nossa própria casa, né? Isso aí é fundamental. E aí, a gente já cai, né, falando de conteúdo, e às vezes a própria agência, ela pensa nisso. Né, é o problema da entrega dos posts, né? A gente olha para o perfil de um cliente, o perfil do cliente ele tem mais resultado do que o da agência, tem mais seguidor do que o da agência, né? Então, assim, às vezes isso desmotiva, vou gastar a estratégia lá no perfil do cliente porque no meu não vai dar certo, né? Mas, assim, a ideia é que o algoritmo não quer entregar. É verdade que o algoritmo não entrega mais como antigamente? Cara, não tem como falar que é o algoritmo que não quer entregar, não. Porque em todas as reuniões de cliente a gente costuma, pelo menos, explicar o básico das redes sociais. A gente fala que o cara tem que entender como funciona cada ferramenta. Então não é problema que o algoritmo não quer entregar. O problema é que a pessoa não quer se adaptar à forma que a ferramenta entrega. Esse que é o problema. A gente sabe que o Instagram, ele se alimenta de retenção, o Facebook também, mas a gente fala muito do Instagram. O YouTube também, eles se alimentam de retenção. Então, assim, o cara quer postar um conteúdo que não vai reter nada e quer, por exemplo, ter envolvimento. A gente fala muito até com os próprios donos de mercado que a gente trabalha, que o encarte não é um conteúdo que a pessoa vai ter like no encarte, porque ele é informativo, não é um conteúdo de envolvimento, que a gente chama, engajamento. Não é.
É pra pessoa ser informada, legal. Então tem gente que acha que é assim, não, vou postar qualquer coisa, entra naquela questão da excelência, ser constante ou excelente. Você tem que entender o que aquela ferramenta quer e saber, não, tá, poxa, mas eu posto e não tem nenhum like. Pá, mas o teu conteúdo é pra isso? É pra esse tipo de engajamento? É pra esse tipo de performance? Se não é, cara, não adianta, não vai performar. Tem que entender, a pessoa tem que entender ali o que ela tá fazendo e o que ela vai fazer, ela vai ter interação ou não. Aí depois que entra a questão de quantos seguidores ela tem, quantas essa ferramenta vai entregar, se quantos vão assistir o story, isso aí é tudo diferente, mas isso aí é tudo uma questão de social media que não tem como a gente explicar em alguns minutos nessa resposta. Mas a ferramenta ela sempre quer entregar. Uma coisa que eu tenho aprendido com esses 3 anos de internet é que, cara, o que mais a ferramenta quer é entregar seu conteúdo. É o que mais eles querem fazer. Só que eles também entendem, o algoritmo, o robô, ele entende que ele vai entregar conteúdo bom. Ele vai entregar conteúdo de valor que a pessoa vai reter ali, porque eles querem prender a pessoa naquela rede social ali. Então só basta você pensar assim, cara, o meu conteúdo ele é um conteúdo que vai prender a pessoa ali. Por isso que a gente, por exemplo, o nosso insight está melhor e a agência tem crescido melhor com os nossos vídeos. Por quê? O vídeo você tem que parar ali e ver o vídeo. Ainda que seja Gasta um mais corte, tempo. é um corte de 30 segundos, 40, mas você tá ali parado, olhando para a tela do celular. Acabou. Então, assim, de certa forma a Lâmpago está retendo a sua atenção. Só que no nosso caso a gente está retendo a sua atenção para aprendizado, para você entender. Pode ver que a gente em nenhum momento postou nada para te vender nada. Até porque não é isso. Nossa forma de venda é outra, é diferente. Mas você está ali, assistindo cada vídeo que te interessou, às vezes você curtiu, comentou. É isso que a ferramenta quer. Então, assim, não é que o algoritmo não quer entregar ou está entregando pouco. É porque a cada dia eles estão sendo mais exigentes no conteúdo, porque a casa é deles e eles têm aquela arma ali, ó. Minha arma funciona assim, a gente tem que se adaptar a ela. Ah, mas se o cliente não quer gravar, cara, não é o cliente querer, não é a Lâmpago querer. Tu acha que a gente queria ficar parando pra gravar vídeo? Não queria, mas a ferramenta manda que a gente grave conteúdos de retenção, pra pessoa ficar. Então vamos nós gravar rios de humor, muitas vezes rios sérios, de trabalho, enfim, o que for, mas a gente quer trabalhar conforme a ferramenta quer. E graças a Deus, por causa disso, a ferramenta entrega muito mais coisas, nossos insights têm melhorado bastante, ou seja, aquilo que a gente faz dar certo com o cliente tem feito dar certo com a gente. É um elemento de expectativa, né? A plataforma ela espera que você faça e você espera que ela faça. E ela vai fazer, E com ela, certeza. é isso aí. É igual um tráfego pago, você paga. É uma das melhores ferramentas que tem, é o tráfego pago em qualquer plataforma. Facebook, TikTok, qualquer uma. Porque você tá pagando e os caras eles estão cada dia mais excelentes na entrega do tráfego. É que ela, eu acho que vale muito a pergunta do... às vezes pergunta, por que o algoritmo não entrega o meu conteúdo? Aí às vezes vale perguntar, mas por que o seu conteúdo? Sabe? Por que o seu tem que aparecer mais do que o do outro? Se o senhor tá fazendo melhor. É, isso aí, entendeu? Só a gente, se a gente for somar a conta dos nossos clientes, da empresa, se for somar a conta dos donos das empresas e as nossas pessoais, cara, eu chutaria quase 100 contas, só a gente perto. Isso aí. Imagina o Instagram inteiro, sabe? Só a gente movimenta 100 perfis, vamos colocar no geral, né? Imagina esses 100 perfis ganhando a prioridade. Aí a gente aqui faz 100, aí a Coco faz 100, a de perto faz 100, a Gestão Gold faz 100. Vai entregar todo mundo no mesmo tempo? Imagina. Não dá. Aí vai se destacar quem aparece mais. Aí vai ser assim, não tem pra onde fugir. Nas perguntas finais, agora que a gente fazer, que tá ficando bom pra caramba, mas a gente tem que finalizar até pra você conseguir assistir até o final, não ficar enjoado da gente. Qual humano a minha marca tem que ser? Porque eu sei que a gente começou a Lâmpago era um jeito, o algoritmo era um jeito. Agora tá um pouco diferente, mas e aí, nessa tua... Você que estuda essa parada de brand, tem trabalhado nisso no brand aí da galera, das marcas, a humanidade da empresa, como que ela tem que ser? Quanto que ela tem que ser? Cara, acho que ela tem que ser a empresa toda. Hoje tem que ser, né? Tem que ser. Cada vez mais a gente vê o processo de humanização ficando mais certo. Cada vez menos as empresas têm tido essa visão de corporativa da coisa, né? E cada vez mais as pessoas têm se conectado com quem está por trás. Por isso que a gente aqui defende muito a ideia de todo perfil tem um influenciador. A marca que trabalha com a gente pode ser um funcionário, pode ser o dono,
enfim, mas precisa ter alguém para se conectar. Pra pessoa falar, eu compro com aquele cara porque por causa de fulano, eu compro com aquela empresa por causa de ciclano. É justamente essa pegada que a gente precisa ter. E assim, a gente percebe as grandes empresas cada vez mais buscando. Se você for parar pra pensar, eu vou trazer um exemplo até da Magalu. Foi necessário criar a Lu? Foi necessário. É um processo de humanização gigantesco. Gastou milhões. Mas ainda assim, foi necessário aparecer a Luísa Trajano falando. Quando o faturamento da Magazine Luiza caiu, a Luísa foi pra rede social falar. Acho que tu lembra desse vídeo, né? Falar pra compre com a gente, tal, não sei o quê. Aquilo ali foi uma estratégia provavelmente do marketing dela, né? Não foi a inteligência artificial falar, foi a Luísa. Então, assim, é cada vez mais esse processo, porque as pessoas hoje, nesse mundo, acho que já tem vendendo de tudo, né? E hoje as pessoas estão buscando cada vez mais se identificar com alguém. Então, por isso que, tipo assim, por que eu compro o bolo dessa pessoa e não compro dessa aqui? Pô, cara, tem um motivo. E quase sempre esse motivo é porque a pessoa é mais simpática, sabor influencia, a qualidade do produto influencia, mas ele pode ser replicável, entendeu? O que às vezes vira um diferencial é justamente o carisma, o comportamento, a forma de atendimento, qual é essa conexão que a pessoa causa. Aquela frase, né, que pessoas se conectam com pessoas. É isso aí. E automaticamente, por exemplo, quando a gente entra no marketplace, a gente não compra mais algo só pela foto. No Mercado Livre, na Shopee, a gente não olha pela foto, a gente desce lá nos comentários, vê a pessoa filmando aquilo ali, tirando a foto, falando da qualidade, tudo como passa a ser humanizado. A gente vai percebendo que é voluntário. Vamos supor, se tu for comprar uma bicicleta no marketplace e o cara te responde diferente, você não quer comprar com ele, tipo assim, foi grosso ou um perfil estranho, você não quer comprar com ele, você quer com a pessoa que te deu um suporte, que falou e tal, porque na tua cabeça você entende, tipo assim, pô, se isso aqui der problema, esse cara não vai me resolver meu problema. Agora, essa aqui, por já parecer mais simpática, talvez ela já resolva, caso seja algum, tipo, imagem ilustrativa vendeu algo errado ou com algum problema. Então, assim, a credibilidade tá ficando cada vez mais não da marca, mas sim das pessoas que estão por trás. E aí tem aquela velha ideia de que os 10 primeiros perfis, os perfis com mais seguidores do Instagram são 8 são pessoas e 2 são empresas, né? Então, e as pessoas que estão lá são empresas. Exatamente. Cristiano Ronaldo é uma empresa. Oxe, Carlinhos Maia é uma empresa. Virgínia é uma empresa. Mas rótulo, né, e símbolo, só tem 2, que é a Nike e o National Geographic da Discovery. Aí que a Nike, que é pura pessoa, não vende tênis, vende suor, vende gota, que o pessoal fala. O fato de você ser esportista, coisa do tipo, é essa pegada que eles montam, né, que eu faço acontecer, o Just Do It. E a questão também de descoberta que a Discovery proporciona. Então, assim, você vê que ainda assim tem humanização por trás das marcas que estão em alta, sabe? Isso é fundamental. E aí, a gente minha última pergunta aqui pra você, e acredito que tu vai fazer teu bate-volta também, e o marketing, ele resolve tudo? Contratei o marketing, né, acabou meus problemas, agora posso ir para as Maldivas, deitar na rede, porque tudo vai funcionar? Resolve tudo se a tua empresa for perfeita. Aí resolve. Perfeita não, né? Se estiver no caminho da perfeição, porque se for perfeita não precisa de mais nada. Mas não, o marketing não resolve tudo. Até semana passada a gente conversou com uma nova cliente, explicamos sobre isso, que ela veio com toda a expectativa, igual a maioria vem, com grande expectativa no marketing. A gente teve clientes que se emocionou aqui conversando com a gente, com expectativas grandes no marketing e tal, mas foi o que eu falei pra ela. Eu falei, cara, mas e o seu time? Como é que vai ser pra trabalhar com marketing digital? Como é que tá o seu atendimento? Eu vi que ela começou a ficar pensativa, o Jean foi comigo. Então, assim, a pessoa, ela acha que vai resolver tudo com marketing digital. Eu falei com ela, pô, mas e o seu time, como é que tá, cara? Tá bem organizado? A galera que vai atender o WhatsApp e tal. Ela começou a ficar pensando. Ela viu que ela tinha uma deficiência na empresa dela, porque os funcionários que
não tão bem ali, firme com ela ali. Ainda mais ela teve a coragem de botar uma câmera com um microfone perto dos caras lá. Falei, rapaz, você é muito corajosa. Então ela sabe que ela tem um time bom. Ou seja, o marketing não vai resolver em nada o problema da empresa dela se ela não resolver esses problemas internos. O marketing ele vai trazer um volume maior, visibilidade bem maior. Mas o marketing em si, ele não vai resolver tudo. E pode ser um online ou offline, com banner, com... Cara, ela pode botar um outdoor lá na Avenida Brasil com o número de telefone dela e, cara, e a galera começar a chamar, mas se não tiver um bom atendimento... Aí já volta na ideia da cultura também. Exatamente. Então, o marketing não vai resolver tudo. Então, se você tá pensando que vai juntar o seu dinheirinho... Falo isso, por exemplo, da agência mesmo. Teve clientes que juntaram dinheiro para contratar, 3 meses da agência. Juntaram mesmo para fazer. Graças a Deus deram certo. Mas não adianta você juntar o seu dinheiro para querer investir no marketing como se ele fosse resolver. Porque, pelo contrário, vai piorar mais ainda o seu problema, porque você vai perder um dinheiro que você não podia gastar ali muitas vezes, e se você ainda não ajeitou os pontos frágeis da sua empresa. Então, o ideal ajusta os pontos frágeis da tua empresa, do seu time, colaborador, seja a área que eles trabalham, ajusta todos os pontos, pelo menos o máximo de ajuste fino que tem que fazer. Aí sim você começa a pensar em trazer um volume maior com o marketing, porque senão ele não vai funcionar muito bem não. O marketing em si somente não vai funcionar, entendeu? E já falando nisso, que essa ideia é praticamente um pensamento uma ideia de sócio que a gente dá para a empresa. Eu quero terminar com essa também, Renan. Nós acabamos, sim ou não, assim, sendo sócios do cliente? Cara, eu vou botar por coração, sim. Né? Isso aí não é uma regra, tá? Isso aqui eu vou falar muito da ideia da Lampo. Porque a gente hoje entende que se a gente faz o processo falhar do cliente, ele fecha e não tem a empresa para fazer gestão de marketing. Mas a gente foi aprendendo muito na dor que a gente não pode fazer por ele. Verdade. Entendeu? Às vezes tem gente que espera esse posicionamento nosso da gente fazer. Né? E é uma pergunta até complementada que eu te fiz, que é justamente esse processo de que o cara acha que o marketing, né, ou a pessoa que está por trás do marketing, ela tem que se dedicar tanto quanto ele. E não, o filho é seu. Isso aí. Entendeu? A gente pode ser uma babá, eu não iria nem por esse lado, tá ligado? Eu acho que a gente poderia, sei lá, se a gente fosse uma criança, se a gente fosse alguém na vida dessa criança, a gente seria uma tia da escola. É isso aí. Entendeu? Que tem um tempo ali e depois você devolve pros pais e ele resolve tudo. Né? A gente tem o nosso tempo ali com a empresa. Né? E às vezes esse tempo pode ser 10 anos, pode ser 10 anos. Se for comparar no ensino, na parte de educação, a gente fica isso na escola. Né? Então, assim, mas chega um momento que as pessoas têm que andar com as pernas e isso no dia a dia. Então, assim, a pessoa que acha que contrata o marketing o marketing tem que se dedicar tanto quanto ele está se dedicando, é problemático. Tanto pra gente, tanto pra ele, porque ele cria uma expectativa de que a agência não criou uma expectativa junto, então ele vai ser frustrado, a gente nem vai saber o porquê, né? E aí tem esse problema de alinhamento. Então assim, a gente pode fazer pelo cliente? A gente pode fazer pelo cliente. Dá pra fazer a mais do que ele pediu? Dá pra fazer a ideia do over delivery, só que a gente precisa entender que no final quem manda é o cara. Quem vai tomar a decisão é ele, a gente pode instruir. A gente pode falar que isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Mas é o que até uma vez a gente já falou aqui. Se o cara decidir fazer o que é errado, a gente tem 2 caminhos. Ou sai e deixa ele fazer sozinho, ou vai pelo erro e nesse quesito nem eu te avisei, vale a pena. Vai falhar, vai dar ruim e pronto. Entendeu? E tem muita... às vezes o cara espera que a gente tenha a decisão por ele, mas tem muita decisão que ele toma envolvendo a gente que nem... Tipo, ele nem pergunta. Entendeu? Nem pergunta por que tem que fazer, né? E se vai dar certo fazer. Às vezes o cliente, ponto, botei um influenciador pra fazer, mas cara, peraí, esse influenciador fazer o que da tua loja? Mas eu quis botar, beleza. Aí não dá o resultado que espera, e o problema é do marketing que, vocês que não usaram o vídeo direito que o cara produziu. Não, pô, não era nem pra ele ter feito. Do nada recebe uma proposta indecente, amanhece... O cara vai dos 1.500 seguidores, acorda com 1.200, 1.500. O cliente compra seguidor sozinho, como a gente já teve. Entendeu? Mano, a decisão é dele, nosso trabalho é continuar. Se o cara tá pagando pra fazer X ideia, a gente vai fazer X ideia. Pô, mas por fora ele tá fazendo YZ.
beleza, é com ele faz contra... Se o cara quiser pagar 3 agências, o que eu acho meio doideira, dependendo da ideia, né? Se for uma agência de filmmaker, ou outra de social media e outra de tráfego, fica top. Fica top, mas for tudo do mesmo assunto, cada um vai ter uma ótica diferente, vai ter uma estratégia diferente. Se o cara quiser fazer isso, o dinheiro é dele, ele faz. Mas assim, sempre dá conflito, cara. Sempre dá conflito, o dono precisa entender qual é o lugar dele, e a agência precisa entender qual é o lugar dela, entendeu? E muitas vezes a ausência desse posicionamento prejudica porque incha o trabalho, não dá saúde para nenhum dos dois lados, o cara esperando o resultado, a agência esperando o resultado, e o alinhamento não bate, a gente acaba se prejudicando por isso. Eu acho legal que tem momentos que tem clientes que a gente se aproxima tanto, o negócio flui tão bem que acaba a gente criando mesmo esse pensamento, que a gente começa a aprender sobre o negócio do cara, a gente vai pra imersões junto com o cara. Tem clientes até que a gente já visita a nossa família, a gente visita a família deles, já faz parte. Aí já sai da esfera, né? Então, porque acaba realmente sendo, a gente começa a pensar junto com o cara como se o negócio fosse nosso. Então, tem alguns momentos que a gente consegue entender, parece muito os clientes como sócios. Mas, claro que nada a ver com participação de lucro e tal, porque o resultado dele é o nosso, então acaba sendo uma participação de lucros também. Tem agência que consegue, que trabalha por porcentagem, a gente ainda não tá nesse nível, mas é um projeto e vamos falar. Mas é o que a gente faz, então tem como a gente também ter esse pensamento, mas não são todos e existe uma barreira pra alcançar isso aí. É isso aí. Mano, obrigado por esse tempo aqui, né? Eu vou te agradecer, Unproud, também de todo mundo que veio. A gente, cara, eu sei que eu e tu, a gente germinou esse conteúdo aí. E esses conteúdos eles foram feitos mediante o pessoal que veio aqui. Não foi uma pergunta aleatória, foram perguntas que foram usadas no episódio. Eu e o Frank, a gente consumiu o conteúdo pra falar isso, pra dar um resumo. Então a gente gastou um tempo pra falar essas coisas. E Franklin, antes da gente se despedir, e aí, qual é a próxima temporada? Fala pra gente. Rapaz, vai estar pegando fogo, hein? Vai estar pegando fogo, hein? Vamos falar aí sobre, entre outros assuntos, mas os principais vão ser sobre profissões do marketing digital, as principais funções. Vai ser muito legal, a gente vai fazer antes uma introdução para você entender, mas eu já peço que você já fica ligado aí nos perfis da Lâmpago, do estúdio, que a gente vai trazer muito conteúdo bom, vamos trazer uns profissionais da área, vamos ouvir os cases de sucesso deles. Nada que naquele caso a gente vai ficar, o cara veio milionário. Não, a gente tá falando de coisas que a maioria das empresas precisam, e é o que também vai dar oportunidade para todo mundo, o que a gente costuma muito falar no business quanto a profissões do futuro. Então muitas profissões estão se acabando, literalmente vão sumir. Por exemplo, uma vez eu brinquei com a minha cunhada que era nutricionista, falei com ela, poxa, Bruna, mas aí, cara, mas e aí, você tá preparada para ser substituída por, sei lá, por um aplicativo, inteligência artificial? Não dá. Outro dia chegou pra mim um anúncio, um aplicativo, fui ver até onde ele foi, no remarketing dele. Cara, o cara me passou fez pra mim toda uma dieta, todo um acompanhamento nutricional. E tipo, o que a gente pagaria com um especialista que a gente conhece R$300 por mês, lá tava dando R$70. E o cara fez tudo certinho que o especialista fazia, tudo. Tipo assim, não sei se pode, não pode. Cara, então tem muitas profissões aí do futuro e que vão ajudar muito você que seja jovem ou velho. Vai ser muito legal você estar ligado nos próximos assuntos aí que a gente vai comentar sobre essas profissões e sobre esses profissionais que nós vamos trazer aqui para bater um papo com você também, entendeu? O Renan programou aí umas temporadas boas esse ano de podcast pra gente. E peço pra você não sumir do perfil da Lâmpago, não. Nem dá, pelo amor de Deus. Falar de tecnologia, de revolução aí, tecnológica e pro seu negócio também. Tudo que a gente vai falar aqui, a ideia é sempre abençoar e tocar aí no seu negócio aí pra você entender que pode crescer pra todos os lados e a galera vai trazer insights poderosos pra você que eu, pelo menos, prometo não esconder nada. Se os caras esconderem, a gente desliga na hora as câmeras. Desliga aí, faz de novo. Aqui não tem essa de esconder nada, não. A gente vai entregar todo o ouro possível aí pra vocês. E eu quero agradecer você que ficou esses 10 episódios acompanhando. Tem gente que tem comentado, falando que tá assistindo desde o primeiro. Claro que pra muitos não é quando lança, né? A gente sabe da rotina de cada um. Eu mesmo tenho podcasts de conteúdos absurdos que eu vou assistir 5 dias depois. E aí tá bom. O importante é estar com o material gravado e ser consultado quando precisa. Então eu agradeço você que ficou com esse tempo. Muito obrigado pela tua audiência.
Obrigado porque o perfil da Lâmpago foi impactado. Amigos que estão apoiando, pessoas que já passaram por aqui e com isso entenderam a causa e foram fazendo junto. Isso aí, top demais. Uma das coisas que essa temporada foi frutífera é eu vendo as pessoas modelar a gente fazendo, né? Não na ideia do podcast, mas na rotina, no perfil, no que está sendo feito, sabe? Gente que ficou surpresa quando veio aqui, viu a agência. Gente que nunca tinha visto como é que a Isso agência eu ia falar, era. que aprendeu muito com a gente, mas também a galera que a gente aprendeu pra caramba. Pô, e fora o convidado, cada convidado que sentou aí falou alguma coisa que mudou a agência, mudou a forma que a gente trabalhava com os clientes, sabe? Foi um benefício coletivo pra todo mundo. A gente beneficiou muita gente e a gente aprendeu com muitas outras pessoas também. Então fica ligado, a gente vai dar uma pausa por um tempinho bem breve. Você tá vendo que tá tendo movimentação de vídeos no YouTube falando de assuntos específicos, mas esse breve é bem breve mesmo e a gente vai revelar mais uma questão de estruturação, né, que pra gente voltar com os episódios de 11 a 20 aí, mais daqui a um tempinho. Tá, agradeço de novo pela tua audiência e não vou divulgar meu e o do Frank, mas Instagram da Lâmpago aí também. Tá aí, Instagram da Lâmpago, não vou falar também, tá aqui na tela. E o Jean quer falar alguma coisa. Um jabazinho rapidinho. Você que tá querendo fazer um podcast, o pessoal tá procurando também pra fazer foto verdade. profissional, essas coisas. Entre em contato com a gente aí, vou botar meu número. Dane-se. Vou botar meu número Manda aí. mensagem aí pro Jean. Manda mensagem aqui, ó. Manda Aí, figurinha tá pra ele pronto. também. Porque o Jean é o Tá responsável pronto. desse estúdio, tá, gente? Tá pronto. E não é pô, freelancer, tá rolando, né? Manda, Alô, artista independente. manda figurinha Cara, pro estamos Jean chamando um aí. projeto bons aí. É verdade, tá rolando, vai rolar um trabalho pra você aí da música aí, ó. Fica ligado, só fica ligado. Ai, spoiler. Só fica ligado, só fica ligado. Só fica ligado. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu. Valeu.